Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a ansiedade. Só no ano de 2020, entre os meses de junho, entre os meses de maio a julho, houve um aumento de cerca de 80% nos casos de ansiedade no Brasil, enquanto que em outros países chegava a apenas 30%. Números alarmantes, não? Mas o que seria a ansiedade? Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, seria muito fácil, de certa forma, defini-la. Muitos cristãos saberiam defini-la de uma forma coerente. Todavia, com o advento do DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, ou seja, é um manual usado pelos psiquiatras e pelos psicólogos para tratar as doenças, ou onde estão catalogadas as doenças ditas mentais. A ansiedade passou a ser considerada doença. E, sendo considerada doença, ela passou a ser medicada e tratada com terapias. Mas é interessante observar que para uma doença ser, de fato, doença, ela deve ter alteração biológica, física, na saúde de um ser, seja humano ou não, e, lógico, manifestada por um conjunto de sintomas orgânicos perceptíveis. Em outras palavras, doenças são patologias específicas no corpo, detectáveis, como, por exemplo, a varíola, o câncer, a AIDS. Mas a questão é, quais são os testes científicos e verificáveis nos tecidos corpóreos que justifiquem tratar a ansiedade como doença? Para se ter uma ideia, o DSM classificou a ansiedade em vários grupos. Veja alguns deles. E existe um mais grave, que é chamado de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas você pode dizer para mim, mas, Jânio, e o desequilíbrio químico cerebral? Essa ideia do desequilíbrio químico, ou a teoria do desequilíbrio químico cerebral, não passa de um mito. Pois não há nenhuma comprovação científica que garanta que esses transtornos são causados por baixa produção de neurotransmissores. Aliás, veja o que diz Christian Jarrett, um psicólogo especializado em neurociência e neuropsicologia. Veja só o que ele diz. A verdade é que ninguém sabe qual deveria ser a quantidade correta de diferentes neurotransmissores. O nível dessas substâncias é apenas um fato em um complexo ciclo de influências que interagem como vulnerabilidade genética, estresses, hábitos no pensamento e circunstâncias sociais. Ou seja, a teoria do desequilíbrio químico cerebral não passa de um mito criado para justificar o uso de medicamentos e, claro, o enriquecimento das indústrias farmacêuticas. Para ilustrar o que eu estou dizendo sobre o enriquecimento das indústrias farmacêuticas, eu vou deixar um link de um documentário do YouTube chamado Psiquiatria, a Indústria da Morte, que relata muito bem esses fatos que eu estou dizendo para vocês. Mas a pergunta é, se a ansiedade não é uma doença, o que seria ela? Vejamos. Há um texto em Mateus que Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando Jesus faz uso deste termo, não andeis ansiosos, ele faz uso de um hebraísmo muito conhecido na cultura judaica da sua época, que o significado do não andeis é não vivais ansiosos. E por que no texto aparece não andeis ansiosos?
Porque o verbo andar comunica a ideia de que a ansiedade é um comportamento, uma reação que temos diante de situação ou situações que nos ocorrem. Vejam só. A ansiedade é, em sua essência, uma reação inadequada às situações, muito diferentes das inquietudes e preocupações da vida que motivam as pessoas a agir de forma responsável. O estresse e a pressão, em vez de serem prejudiciais, fortalecem-nos para que encaremos desafios que Deus coloca diante de nós nesta vida. Ou seja, o estresse e as pressões que passamos servem a um propósito de Deus para a nossa vida, para nos fortalecer diante dos desafios que ainda vão acontecer no decorrer da nossa existência. Há um texto bíblico muito interessante que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Então, como que eu posso lidar com a ansiedade? O que a Bíblia fala sobre isso? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto de Mateus, o próprio Jesus está dizendo para nós que a nossa vida é mais valiosa do que as nossas necessidades. Ele diz lá no texto: não vos preocupeis com o que haver de comer ou o que haver de vestir. Nós estamos muitas vezes mais que preocupados com essas coisas. Não sei o que eu vou comer amanhã. Semana que vem não sei o que eu vou comer. Eu lembro-me de um relato do pastor Hernandes Dias, muito interessante, quando ele estava no seminário, na década de 80. Ele levantou-se para ir ao banheiro de madrugada e ele passa na porta do quarto de um dos seus colegas e ele ouve, a porta estava entreaberta, e ele ouve soluços, ele ouve seu colega chorando em pranto. Então ele resolve, bate a porta e entra e pergunta por que ele estava chorando. E para sua surpresa, o seu colega diz: eu estou com medo que a minha mãe morra. E após esse evento, haviam se passado 20 e poucos anos, mais de 20 anos, e a mãe dele ainda está viva. Ou seja, uma preocupação desnecessária. Não que ele não deva preocupar-se com a morte da sua mãe, mas algo que foge do seu controle, nós não sabemos. A Bíblia diz que nossos dias estão contados, determinados, sem que nenhum deles houvessem. Você não controla a sua vida. Uma outra coisa que o texto diz é que nós não temos o controle dessas situações que nos acontecem, mas Deus jamais nos abandona diante daquilo que nós passamos. O texto diz lá: quem pode acrescentar um côvado à sua vida? Ou seja, um côvado equivalia a 46 centímetros, ou seja, praticamente um braço, a parte de um braço. Ou seja, o que Jesus quer dizer? Você pode acrescentar mais anos à sua vida? Então por que você está preocupado? Você não controla os seus dias. Por último, o texto diz que nós valemos mais do que as outras coisas criadas. Por isso que Deus nos desampara. Por isso que Ele cuida de nós. Sabe? Nós estamos tão preocupados com muitas coisas, coisas que nós não temos controle. Quando nós nos colocamos em situação de ansiedade, nós estamos dizendo, na verdade, para Deus que Ele é incapaz de cuidar de nós. Nós estamos dizendo que nós rejeitamos o controle, o governo soberano dele sobre nossas vidas e acabamos querendo ser protagonistas da nossa história e do controle de tudo que envolve a nossa existência. Nós sabemos que é impossível. Portanto, cabe a nós renunciarmos a esse tipo de comportamento, arrependermos-nos de tudo isso e nos voltarmos para o Senhor e para a sua palavra, pois nela nós achamos esperança e nele nós temos vida. Então, a ansiedade, como nós vimos, não é uma doença. É um rótulo que colocaram, que secularmente foi posto, e nós, como igreja, fomos aceitando, e a população foi aceitando, e muitos têm sido rotulados como ansiosos, como tendo transtorno de ansiedade, e têm sido medicados.
Aliás, quantos de vocês leem as bulas destes medicamentos psicotrópicos? Quantos de vocês leem os efeitos colaterais? Vocês já perceberam o que dizem os antidepressivos? Não? Leia. Muitos deles têm o perigo de causar ideação suicida e desejos suicidas. E nós estamos tomando, e pessoas estão sendo medicadas, estão sendo drogadas, porque esses medicamentos viciam, quando na verdade é uma questão apenas comportamental. Muito bem. Quero apresentar para vocês aqui, trouxe para vocês este livreto aqui, que é do pastor Ayrton Williams Vasconcelos Barbosa. É o livro que trata sobre essa questão da ansiedade, no qual eu me baseei para trazer o vídeo para você. O nome do livro é Não Andeis Ansiosos. É um livreto que vai te ajudar, vai tirar as tuas dúvidas a respeito deste tema, vai ampliar teu conhecimento. Eu vou deixar o link da CEBI, que é a editora, onde você pode adquirir, vou deixar o link na descrição também, para que você possa adquirir esse livro. Ok? Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curta e, claro, compartilhe os nossos vídeos. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!